A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Naldo Vieira, criador da página Experiência da Bíblia e também criador do canal no YouTube Experiência da Bíblia. Desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que já segue a nossa página e você que já é inscrito no nosso canal. Sou muito grato a Deus também por esta oportunidade que Ele está me concedendo de mais uma vez poder estar trazendo uma palavra de Deus para cada um de vocês. E a palavra que eu estarei trazendo hoje, confesso para os irmãos que eu estou aqui já tem quase uma hora, buscando cada vez mais conhecimento dentro da palavra de Deus e pedindo uma orientação de Deus para trazer uma palavra para falar para vocês. Que eu não venha falar o que eu quero, mas sim o que o Senhor deseja falar com cada um de vocês. Porque se eu vim aqui falar o que eu quero, não vai edificar você, não vai transformar a sua vida. Mas quando eu trago diretamente uma palavra de Deus, Ele sabe muito bem o que a palavra dele vai produzir através desta transmissão que eu estarei passando para vocês. E a palavra hoje se encontra em Isaías, o capítulo é de número 55 e o versículo é de número 6. Isaías, capítulo de número 55 e o versículo é de número 6, que assim está escrito: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto pode se achar e invocai-o enquanto está perto. Louvado seja Deus. Aqui nós vemos que o título desta leitura de hoje, que se encontra em Isaías 55, deixa bem claro da seguinte forma: todo o povo é convidado a procurar a salvação. Ou seja, todos têm a oportunidade de procurar a salvação. Isaías 59, agora, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmão, dentro destes dois versículos, ou 3 que acabamos de ler, eu quero trazer a palavra de Deus para a minha e a sua meditação. E dentro desta palavra, eu quero trazer 10 pontos que vai mostrar para você a forma que você está andando diante da presença de Deus. Nós iremos, de acordo com a palavra de Deus, ficar bem esclarecido hoje através desse vídeo o que realmente você está fazendo nos dias atuais. Se você está andando conforme o que Deus te ensinou ou se você está afastado do caminho do Senhor. Eu tirei aqui 10 pontos. O que faz você afastar da presença de Deus? 10 pontos que faz você afastar da presença de Deus. Você vai ver que no versículo que lemos, o Senhor está convidando as pessoas para buscar o Senhor enquanto pode se achar. E depois, nos versículos depois, nós lemos que o Senhor deixa bem claro que o ouvido dele não está gravado, que não possa ouvir,
e nem que a sua mão está encolhida que não possa salvar. Mas o meu e o seu pecado é que nos faz separação entre nós e o nosso Deus. Muito bem. Quais são os 10 pontos que afasta nós da presença de Deus? O primeiro ponto que eu destaquei aqui, talvez você não concorde, mas foi os 10 que eu escolhi aqui mais fundamental no que eu já aprendi, que faz com que nós afaste da presença de Deus. O primeiro ponto é quando eu e você deixamos de orar. Este é um dos primeiros pontos que eu acredito que faz nós se afastar da presença de Deus. Não sei se você percebeu, quando a gente começa a deixar de orar, a gente começa a se afastar, não ter mais amor pelas coisas de Deus. O tempo já não começa mais a ser como antes, nós já passamos a não ter mais tempo para Deus, a gente já não tem mais aquela intimidade de buscar, aquele anseio, aquele fervor como antes nós buscávamos. E foi o que Jesus mais nos ensinou: orai e vigiai. Nós devemos não somente vigiar, mas também devemos orar, para que nós não entre em tentação. Porque quando nós temos uma vida de oração, nós estaremos cada vez mais se fortalecendo na presença de Deus, mostrando para o mal que nós estamos cada vez mais protegidos pela presença de Deus. Agora, quando nós deixamos de orar, nós deixamos de vigiar, nós deixamos de acreditar, deixamos de perseverar nos caminhos do Senhor. Se você não está orando como antes, este já é um dos sinais que você está se afastando da presença de Deus. A oração mostra como eu e você temos intimidade com Deus. Se você não está orando como antes, é sinal que você está afastando da presença de Deus. O segundo ponto que eu destaquei aqui, que faz com que nós saibamos se nós estamos se afastando de Deus ou não. O primeiro ponto nós sabemos que é oração. Se você não está orando, você já está afastando da presença de Deus, porque não tem como você ter uma comunhão e viver na presença do Senhor sem oração. Não tem jeito. O segundo ponto é deixar de ler a palavra de Deus. Lembra do que Deus falou para Josué? E não aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes medita nele dia e noite, para que você faça conforme ele te ordena, para que você não desvie desta lei, ou seja, dessas palavras, nem para a direita e nem para a esquerda. O segundo ponto é que se eu e você deixarmos de ler a Bíblia, nós paramos de se alimentar da palavra de Deus. E uma pessoa sem alimento, ela começa a andar com desânimo. Ela começa a andar mais sem força, ela não tem mais força. Ela não tem mais vigor nenhum. E cada vez mais as coisas de Deus, que nós poderíamos estar cada vez mais atento, agora nós estamos cada vez mais se afastando. Lembra do que Jesus disse? Errai por não conhecer as Escrituras. Muitas pessoas hoje não estão tendo mais intimidade com Deus porque deixaram de orar, elas não oram mais e elas também não lêem as Escrituras mais. Lembra do que está escrito em em Joel? Joel deixou bem claro que no fim dos tempos, o Senhor iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E esse Espírito ia nos dar vigor, ia dar-nos esperança para que nós busquemos cada vez mais a presença de Deus. Mas o que nós vemos hoje são pessoas que estão rejeitando a ajuda do Espírito Santo de Deus.
Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu rogarei a ele que envie o Consolador. E este estará com vós até a consumação do século. Ele estará ensinando, ou seja, fazendo vocês lembrar tudo que eu ensinei, e ele mesmo estará testificando de mim, de tudo que eu falei. E este é um dos pontos primordiais que nós devemos aprender, que a oração e leitura diária da Bíblia nos fortalece cada vez mais e nos faz ter mais intimidade com Deus, para que nós se desvie do mal. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Prossigai em conhecer quem? O Senhor Deus. O próprio Oséias está escrito que o próprio Deus faz uma afirmação grandiosa para aquele profeta, dizendo: o meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. E o conhecimento de quê? A não ser da palavra de Deus. Muitas pessoas estão perecendo, meu irmão, porque não têm conhecimento da palavra de Deus. E isso é uma verdade que está no nosso meio dia após dia. Pessoas que não estão orando mais e pessoas que não estão lendo as Escrituras mais, mas quer ter uma vida de comunhão com Deus. Isso é impossível, meu irmão. Porque se eu estou em Cristo, eu tenho que fazer conforme Cristo ensinou. O que Jesus fazia? Jesus orava. Ele precisava orar, irmão. Ele precisava orar porque nós sabemos que em Filipenses diz que o próprio Deus se fez carne e veio a este mundo. Veja que exemplo que Deus deu. Ao enviar o seu filho veio como homem. E ele, como homem, mostrou na prática que eu e você precisamos constantemente estar em oração. Porque sem a oração, eu e você não vamos vencer. Mas as pessoas estão deixando de orar e de ler as Escrituras. Mas querem ser abençoadas, querem ser prósperas, querem ser cada vez mais cheias do Espírito Santo de Deus. Não tem como, meu irmão. Não tem como o Espírito Santo de Deus agir numa casa totalmente desorganizada. Ele vai agir quando você começa a obedecer os ensinamentos do Senhor. Se você deixou de orar, irmão, isto é um sinal que você está se afastando da presença de Deus. Segundo, se você deixou de ler as Escrituras, é mais uma prova que você está se afastando do caminho do Senhor. Terceiro, deixar de fazer a obra de Deus. Meu irmão, o homem deixar de orar, deixar de ler a Bíblia, ele não tem força nenhuma para fazer a obra de Deus mais. Você talvez seja testemunha de pessoas que começaram muito bem e hoje já não tem mais aquele amor e o vigor de fazer a obra do Senhor. Pessoas que pregavam, pessoas que ganhavam alma, pessoas que rodopiavam e que pregavam e fazia descer até fogo do céu. Essas pessoas deixaram de orar, essas pessoas deixaram de ler as Escrituras, agora essas pessoas não têm força mais de fazer a obra. Essas pessoas não têm mais o amor pela obra de Deus. E isto são sinais de que a pessoa está se afastando da presença de Deus. Isso é bem verdade, irmão. Que quando eu e você deixa de orar, nós deixa de ler Bíblia. E quando nós deixa de ler Bíblia, nós deixa de ter amor pela obra de Deus. Porque nós não damos mais aquela importância para as coisas de Deus. E por isso nós temos que ouvir o que Isaías anunciou aqui. Que nós busque o Senhor enquanto pode se achar. Nós devemos invocar o Senhor enquanto está perto. Eu e você devemos estar atentos para que isso não aconteça conosco. Lembra do que Paulo disse? Vocês que estão de pé, vigiem. Vigiem para que vocês não caiam. Porque eu e você estamos sujeitos à mesma coisa que os outros estão passando e enfrentando. Mas se eu e você estiver em oração,
se eu e você estiver lendo a palavra de Deus, se eu e você estiver buscando cada vez mais se aproximar e fazer a vontade de Deus, nós não cairemos não, irmão. Nós não cairemos, porque a minha casa e a sua casa está alicerçada sobre a rocha. Não foi isso que Cristo disse? Aqueles que ouvem e praticam as minhas palavras, eu compará-lo-ei como homem o quê? Prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas se você ouve a palavra de Deus e não as pratica, você é comparado como um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Não quis esforço nenhum, mas construiu sua casa. Pode ser bonita, pode ser formosa, pode ter a mobília que você agradar lá dentro, mas quando vir a tempestade, ela não permanecerá de pé, ela cairá por terra. E isso está acontecendo com muitas famílias, pessoas que não estão alicerçadas na palavra de Deus, pessoas que deixaram de fazer a obra com sinceridade, pessoas que agora querem fazer do seu jeito e não conforme a vontade de Deus. Se isso está acontecendo com você, irmão, se você deixou de orar, de ler a Bíblia e de fazer a obra do Senhor, isso são pontos que indicam que você está se afastando da presença de Deus. O quarto ponto é não dar crédito mais à palavra de Deus. Tem muitas pessoas que estão se apostatando da fé. São pessoas que a palavra já não tem mais poder sobre elas. Mas Jesus deixou bem claro que a palavra dele é poderosa. A palavra de Jesus, ela é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma e medula. Ela vai para discernir o pensamento do coração do homem. Mas esta palavra, quando eu e você deixamos de orar, deixamos de ler a Bíblia e deixamos de fazer a obra de Deus, esta palavra já não tem mais aquela força em nós. Não que ela perdeu em si a sua força, de maneira nenhuma, porque a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Ela continuará sendo poderosa, ela continuará sendo o alicerce e a base de todas as coisas. Mas, para mim e você, quando deixamos esses pontos que eu já falei para você, ela já não passa mais a ter poder sobre mim e você. Porque nós já não acreditamos mais. Eu e você já não temos mais esperança. Eu e você já não temos mais fé nesta palavra. Por isso que nós devemos ficar atentos nesses pontos que eu estou falando aqui. Tanto você como a mim também. E eu acho muito bom isso de falar da palavra de Deus. Porque ela, antes de eu transmitir ela para vocês, ela já vem me cortando e me mostrando aonde que eu preciso e que eu tenho que melhorar. Porque senão eu estarei no meio desses que serão, que sofrerão esses açoites da qual a Bíblia diz que aqueles que não conhecem a palavra terão açoites. Mas eu e você que já temos conhecimento, o nosso açoite será dobrado. Porque agora eu e você conhecemos e mesmo assim não obedecemos o ensinamento da palavra. Por isso que eu e você, meu irmão, você, minha irmã que está assistindo, quando você se habilitou em servir ao Senhor, Jesus disse, aquele que meteu a mão no arado, não pode olhar mais para trás. Tem que seguir agora em frente. Aqueles que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, estes sim salvarão a sua vida. Mas aqueles que perderem a sua vida em coisas mundanas, em coisas que não têm edificação nenhuma, que não transformam, estes sim vão sofrer a condenação eterna. Tem muitas pessoas que estão entregando sua vida por nada.
As pessoas no mundo das drogas, as pessoas fazendo assalto, pessoas fazendo todo tipo de atrocidade que não agrada a Deus. Eles sim estão perdendo as suas vidas. Mas o Senhor disse que quando eu e você estamos habilitados em fazer a vontade de Deus, mesmo que eu e você morra, nós seremos salvos em Cristo Jesus. Olha que privilégio que nós temos. Sabemos que quanto mais nós fazemos a vontade de Deus, mais temos chance de viver a vida eterna com Cristo. Por isso, irmão, não desanime. Se alguém tem se levantado contra você, isso não é motivo para você desanimar ou sair da presença de Deus. O que faz eu e você sair da presença de Deus é esses pontos. Quando eu e você deixa de orar, isso sim faz eu e você afastar de Deus. Mas pessoas que estão se levantando, nos caluniando, nos criticando, isso não é motivo para nos afastar de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus deixou bem claro que no mundo nós teríamos aflições. Mas nós deveríamos ter o quê? Bom ânimo. Assim como ele venceu, eu e você também venceremos. Entenderam? O terceiro ponto é deixar de fazer a obra. E quarto ponto é não dar crédito à palavra. Muitos não estão dando mais crédito à palavra, mas estão em cima dos púlpitos ainda pregando a palavra. Eles não acreditam mais, não tem mais a presença, o preenchimento do Espírito Santo. Você vai ver que pessoas estão lá pregando, estão lá até mesmo chorando, mas quando sai de lá, meu irmão, são piores do que pessoas que estão no mundo. São pessoas piores, são pessoas ignorantes, pessoas, em outras palavras, abomináveis, que estão fazendo tudo quanto não agrada a Deus. Mas, louvado seja Deus, porque Deus tem compromisso com a sua palavra e não com o pregador. Deus só tem comunhão, ou seja, só tem, como é que eu digo, compromisso com o pregador quando ele anda em santidade com o Senhor. Lembra de quando Paulo pregava a palavra? Paulo pregava a palavra e expulsava demônio também. E um certo dia tinha uns irmãos que não faziam parte do povo de Deus, que não acreditava realmente em Cristo Jesus. E eles disseram, já que aqueles homens expulsam demônio, nós também vamos expulsá-los. E eles foram. Eles foram para receber crédito, receber glória para si, para receber reconhecimento. E o que aconteceu? A Bíblia diz que quando eles foram expulsar um cara que estava endemoniado, eles começaram a expulsar. Eu expulso você em nome do Deus de Paulo. Eu expulso você em nome... E foi falando. O demônio olha para eles e diz bem assim, ei, para aí, Paulo eu conheço. E fulano também eu sei quem é. Mas vocês, quem são? E a Bíblia vai mencionar que eles tomaram um couro. E ainda saíram nu pelas ruas, pagando o maior mico. Por quê? Porque eles não estavam em comunhão com o Senhor. E isso pode acontecer nos dias atuais, meus irmãos. Quando eu e você deixamos de buscar a presença de Deus, deixamos de orar, deixamos de ler Bíblia, deixamos de fazer a obra e deixamos de dar crédito à palavra de Deus, essas coisas podem acontecer no nosso meio. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo a comunhão com o Senhor. Lembra do que Jesus disse? O nome dele expulsa demônio. O nome dele cura enfermo. Mas é necessário que você esteja com ele. Mas você pode dizer, irmão, mas Jesus também afirmou que muitos que expulsarão demônio não vai entrar no reino do céu. Como é que explica isso? Você precisa saber que essas pessoas que fazem isso são as pessoas que estão hoje na presença de Deus. Pessoas que hoje creem no nome de Jesus.
Mas no decorrer essas pessoas vão deixando de orar, vão deixando de ler a Bíblia, vão deixando de fazer a obra, vão deixando de ler ou dar crédito à palavra, e essas pessoas acabam se apostatando da fé em Cristo. E essas pessoas, ao se apostatar, essas pessoas não entrarão no reino de Deus, porque não há outro sacrifício, senão o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso nós devemos prestar muita atenção em que Jesus falou, que se nós perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. É a perseverança que vai nos mostrar se realmente nós somos de Cristo ou se nós não somos. Você lembra da pregação de Jesus? Jesus começou a pregar e mostrar que ele era o pão vivo, que desceu do céu, e algumas pessoas começaram a se escandalizar. E quem foram? A Bíblia vai mencionar que era dos seus próprios discípulos que começaram a ir embora, porque não aceitaram. Ó, para você ver, dos próprios discípulos de Jesus estava indo embora quando ele disse que ele era o pão vivo que desceu do céu e que aquele que não comesse da sua carne e não bebesse do seu sangue não teria parte nele. Essas pessoas começaram a se escandalizar e foram embora. Se dos seus discípulos forem embora, imagina da multidão que estava lá, que não acreditava nele, o que não fizeram. Mas Jesus não se importou com isso, porque o ensinamento dele é de salvação. Você quer ser salvo? Pois então persevere até o fim. Lembra do que Paulo disse? Algumas coisas para nós não, para os que estão no mundo, parece loucura. Por quê? Porque eles vivem na carnalidade. Mas nós que vivemos espiritualmente, nós sabemos que as coisas de Deus para nós é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas aqueles que não têm compromisso com Deus e que não quer ter intimidade com Deus, as coisas de Deus parecem loucura mesmo para eles. Porque eles querem aprender, ou seja, eles querem revelação na carnalidade, e isso não pode. Só é para quem é espiritualmente. Por isso que quem é espiritualmente sabe discernir muito bem o que é espiritual. Até aqui eu espero que você esteja compreendendo essa palavra. O que faz você afastar da presença de Deus? Nós já lemos que a primeira coisa é quando você deixa de orar. Segunda coisa, quando você deixa de ler a Bíblia. Terceira, quando você deixa de fazer a obra. E quarto, quando você não dá crédito à palavra de Deus mais. E quinto, você acha mais ou menos que quinto, qual é o ponto que te faz separar de Deus? Talvez você tenha pensado em algum outro ponto, mas o ponto que eu separei aqui, que é um sinal que mostra que nós estamos se afastando de Deus, é quando achamos que já sabemos o suficiente. Que nós já sabemos o máximo. Isso mostra que nós estamos afastando de Deus. Por quê? Porque quando as pessoas acham que já sabem demais, que já têm o necessário, aí é que eles são pobres. Aí é que eles não sabem de nada. Porque quando as pessoas acham que já sabem o suficiente, elas se privam, elas se fecham para não receber mais o conhecimento, para não receber mais as revelações que o Senhor já revelou para algum dos irmãos. E aí onde elas passam a agir em contendas. Para aí, o que eu sei, só o que eu sei é o que está certo, o que você sabe não está certo. E aí acontece o que nós já vemos nos dias atuais. Pessoas abrindo várias e várias igrejas, cada uma com o que acha que está correto. Você lembra do que o Senhor deixou bem claro lá em Deuteronômio? Que a partir do momento que o povo dele, foi o próprio Deus que disse, a partir do momento que vocês atravessar o Jordão, a possuir a terra que eu vos prometi aos vossos pais, que os daria, vocês agora não irão agir da forma e da maneira que vocês acham que é correto.
Vocês agora não vão agir da forma que vocês acham que está bom, que já é o necessário. Não. Agora é o lugar em que Deus escolher, este lugar será para que vocês vá até Ele e faça conforme a vontade do que Deus estabelecer a partir de hoje com cada um de vocês. Ah não, eu vou orar em casa mesmo. Ah não, eu vou orar nos montes. Ah não, eu vou orar aqui nesse altar. Não, eu vou lá no templo tal. Não, a Bíblia diz que o lugar que Deus estabelecer, este é o lugar que você irá. E não fazer mais conforme o que você acha que é correto. Aí você tem mais uma pergunta. Ô irmão, mas a Bíblia diz que Jesus teve um encontro com a mulher samaritana. E ele disse que nem nos montes, nem em Jerusalém era lugar, o povo, ou seja, o povo não adoraria mais o Pai. Mas porque o Pai agora não procuraria mais aqueles que adorariam nos montes ou em Jerusalém, mas sim os que adoram Ele em espírito e em verdade. Exatamente. Você entendeu o que o Jesus estava dizendo para a mulher? Que o Pai agora não está procurando quem adora somente em Jerusalém. O Pai não está procurando quem adora nos montes. Ele está procurando quem adora em espírito e em verdade. O que é que nós devemos aprender com isso? Que o Senhor requer de mim e de você o que Ele requer de todos: a sinceridade e a verdade. Independente do lugar, que eu e você adore em espírito e em verdade. Por isso que o Senhor, quando Ele estabeleceu um lugar, para que o povo dele o adorasse, Ele disse: agora vocês não podem andar mais de qualquer maneira. Vocês não podem fazer conforme o que vocês acham que é correto. Deus estava querendo dizer: olha, quando vocês for adorar a mim, adora conforme eu estabeleci. Eu quero que vocês sejam sinceros. Quero que vocês sejam verdadeiros. Eu quero que vocês vá de encontro a mim e leve o que eu ordenei que vocês levem. Mas não com coração amargurado, não com coração entristecido, mas sim que você leve os seus sacrifícios com alegria. Por isso que quando eu e você aí mesmo na sua casa quando for adorar, que você faça conforme o que está escrito em Romanos, já é no Novo Testamento. O que está escrito em Romanos no Novo Testamento? Vamos ver lá? O que a Bíblia diz? Romanos capítulo 12. Vamos ver o que Romanos está nos ensinando. Lá vai. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Entendeu? Agora, o Senhor requer de mim e de você que nós reverencie Ele e que adore em espírito e em verdade, e que nós apresentei diante dele o nosso corpo diante do Senhor, como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Eu e você agora precisamos adorar a Deus com inteligência. Nós devemos ter agora uma mente aberta do que é realmente adoração a Deus. Antes Deus disse, eu e você, naquela época, nós não poderíamos adorar o Senhor mais de qualquer maneira. Nós não podíamos adorar o Senhor. Podia ser que no meu e no seu pensamento fosse a forma certa de agradar a Deus. Mas Deus disse, não, eu quero que vocês me adorem aonde eu vou determinar que vocês me adorem. E no Novo Testamento, Jesus disse, agora o Pai quer que vocês o adorem, não só em Jerusalém, não nos montes, não nos quartos, assim como a oração foi
ensinado. E Jesus estava ensinando a oração, dizendo, quando vocês orar, entra nos aposentos de vocês. Entra lá, fecha a porta, ora em secreto. Jesus estava dizendo, ora com sinceridade. Ora ao Senhor e tenha intimidade com Ele. Fale com Ele, porque tudo que vocês precisam, antes mesmo que você o peça, Ele já sabe o que vocês precisam e o que vocês necessitam. E hoje nós devemos aprender isso. Que nós nunca sabemos o suficiente. Sempre tem algo que o Senhor quer nos revelar para que nós venhamos aprender mais e mais da palavra dele. Quinto ponto é você achar que já sabe o suficiente. Não é o suficiente só o que você sabe. Você precisa mais se aproximar de Deus. Ele tem muito mais algo para revelar para você. O sexto ponto é falta de tempo. Isso é que tem pegado muitos de nós, né, irmãos? Mas tá aí essa enfermidade aí, né? Essa enfermidade tá aí assolando o mundo inteiro. Agora tá mostrando que as pessoas vão ter tempo para adorar a Deus. Se você não tinha tempo, agora vai sobrar tempo. Porque as coisas estão fechando, os empregos não estão tendo mais o suficiente, não está tendo lugares para você ir, mas por quê? Porque agora o Senhor está trazendo de acordo com que eu e você tenhamos tempo para buscar a presença dEle. O sexto ponto é, o que faz você afastar da presença de Deus? O primeiro ponto que nós já falou aqui é quando você deixa de orar. O segundo, quando você deixa de ler a Bíblia, é sinal que você está se afastando da presença de Deus. Terceiro, não tem mais prazer em fazer a obra. No quarto, não dá crédito mais à palavra de Deus. No quinto, você acha que já sabe o suficiente. E isso também já é um ponto que mostra que você está se afastando de Deus, porque as pessoas que acham que já sabe o suficiente é comparado como aquelas 10 virgens. Lembra da parábola das 10 virgens? Tinha 5 prudentes e 5 que a Bíblia menciona como loucas, imprudentes, nécias. É isso que algumas traduções falam. Por quê? Porque elas achavam que já tinham o suficiente e elas não levaram consigo as suas reservas. E o noivo tardou e o noivo tardando, elas não entraram junto com o noivo, porque as suas lamparinas haviam se apagado. Entendeu? A falta. O quinto, você acha que já tem o suficiente. E isso é, você precisa buscar mais do Senhor, porque senão isso é um sinal que você está afastando da presença de Deus. E no sexto, falta de tempo. Eu já falei que o Senhor agora vai te trazer tempo. Essa enfermidade veio, digamos, na hora certa, para acordar o povo que estava sem tempo. O povo que estava afastando totalmente da presença de Deus. Aí eu não tenho tempo. Esses dias mesmo, irmão, eu estava conversando com um irmão de serviço, e ele falou que estava afastado dos caminhos do Senhor. Para você ver, afastado dos caminhos do Senhor. E eu falei, por que você está afastado? Ele disse, porque eu estou sem tempo, irmão. Eu estou trabalhando demais, eu estou sem tempo. Eu falei, agora vai ter tempo, porque as coisas estão fechando. Agora você vai ter tempo suficiente para buscar a presença de Deus. Veja o que é que Deus faz. Você não tem tempo, você está se afastando dele e ele não quer que você se perca. E como ele não quer que você se perca, ele vai te dar tempo para que você retorne. O certo ponto que mostra que você está realmente afastando da presença de Deus é quando você também deixa de ir os templos, ou seja, ir à igreja. Quando você deixa de ir à igreja, isso é um sinal que você está afastando da presença de Deus. Eu não sei se essa foi uma escala boa que eu fiz, em colocar ela em sétimo lugar, mas eu falei as coisas mais primordiais que mostra que o cristão, quando ele começa
se espelhar em alguma dessas coisas que foi falado, é sinal que ele está muito afastado da presença de Deus. E a igreja, essa pessoa ainda continua indo à igreja, mas tem pessoas que já estão afastadas da presença de Deus há muito tempo e ainda vão à igreja. Por isso que eu deixei ela no 7º lugar. Uma prova que você está afastado de Deus, ou seja, se afastando dele, é onde você deixa de ir à igreja. E muitos estão lá dentro e nós sabemos claramente que eles estão afastados já tem tempo. São pessoas que estão lá mortas dentro da igreja. Por quê? Porque essas pessoas deixaram de acreditar e de ter fé na palavra de Deus. Essas pessoas estão lá, mas não gostam de orar. Essas pessoas estão lá, não gostam de ler a Bíblia. Essas pessoas estão lá, não querem de forma nenhuma fazer a obra. Quando sai alguma oportunidade para eles fazer alguma coisa para o Senhor, não, não conta comigo não, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada. São pessoas que não têm amor nenhum em fazer a obra de Deus. Outras pessoas que também não dão crédito pela palavra, estão lá dentro da igreja e não dão crédito à palavra de Deus. Quando tem um irmão pregando lá, esse irmão não prega nada, esse irmão não fala nada com nada. Ou seja, é como se a palavra que o irmão estivesse falando era dele mesmo e não a palavra de Deus, entendeu? Por isso que essas palavras, para aquelas pessoas já não tem mais aquela força. Igual eu falei mais antes, se você chegou agora, você pode estar voltando lá no início e pode estar vendo depois o que nós falamos a respeito, que as pessoas não dão crédito à palavra. E também pessoas que estão lá e acham que já sabem o suficiente, né? Tem pessoas que estão lá, você vai até mesmo exortar algumas pessoas que precisam realmente de uma exortação. As pessoas criticam a gente. Tem uns irmãos que só falta bater na gente. Você está chegando agora, você quer saber mais do que eu. É como se ela soubesse mais do que a gente. Mas a gente não faz isso para o mal dela, a gente faz para o bem. Porque a Bíblia diz que nós devemos sempre estar exortando um ao outro para que nós se aperfeiçoe cada vez mais e fazer a vontade do Senhor da forma correta. E outra coisa também, que pessoas que estão lá dentro da igreja, se você fala para elas ir fazer uma visita, falar para elas também ir um culto doméstico ou fazer um evangelismo, as pessoas falam que não tem tempo. São pessoas que estão dentro da igreja e não tem tempo. Isso se classifica também nas pessoas que estão lá dentro. Pessoas que estão afastadas de Deus, que também não têm tempo de fazer nada para o Senhor. Pessoas que estão totalmente afastadas da igreja também é um sinal que você está se afastando da presença de Deus. Não pela igreja, mas sim porque você não está querendo mais andar em união com o rebanho que anda junto para a casa de Deus. E você sabe muito bem que Jesus deixou bem claro a parábola da ovelha perdida. Ele disse que uma ovelha sozinha, ela sofre muito e ela está mais aberta para que as feras do campo o ataquem. Mas quando elas estão em rebanho, elas não sofrerão grandes riscos. Por quê? Porque Jesus disse que deixou as ovelhas no deserto. O dono daquelas ovelhas deixou a ovelha no deserto, aquele rebanho, e foi em busca da perdida. E veja que nenhuma delas veio faltar quando ele voltou. Por quê? A Bíblia diz que o próprio Jesus disse que quando aquele homem encontrou a ovelha perdida, pôs no seu ombro e veio cantando e se alegrou e fez grande festa com seus amigos. Ou seja, as outras também estavam no mesmo lugar quando ele retornou. E 8º lugar que eu marquei aqui, que mostra que você está afastando da presença de Deus, é agir de qualquer maneira. Tem pessoas que acham que eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Não, irmão. Você vivia numa vida depravada, numa vida mundana, quando você estava lá fora. Agora, lembra do que Paulo disse? Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, assim também é eu e você. Quando eu e você aceitamos Cristo, não foi mais para nós viver da vidinha bagunçada que nós tínhamos no mundo, não. Agora nós fomos chamados para viver uma vida de santidade.
Lembra do que está escrito? Aquele que nos chamou é santo. E ele quer de nós que nós se santifique também. Porque sem a santificação, nenhum de nós poderemos ver a Deus. Este 8º ponto mostra que as pessoas que querem agir de qualquer maneira, fazer o que lhe der vontade e não quer mais obedecer às orientações dos seus líderes, não quer mais andar debaixo das ordenanças dos seus líderes, essas pessoas já mostram que elas estão afastadas totalmente da presença de Deus. Por quê? Porque dentro da instituição ou dentro da igreja, do templo, tem uma hierarquia. Ou seja, cada um tem a sua função. Lembra quando foi para separar os apóstolos? A Bíblia diz que o Senhor chamou apóstolo uns com dom de profecia, outros com dom de cura, outros com dom de evangelizar, outros, cada um recebeu conforme a sua capacidade. Para quê? Para que nenhum viesse ou se engrandecer e até mesmo fazer com que o seu irmão viesse se prejudicar de alguma forma. Para que ninguém viesse se exultar, ou seja, querer ser melhor que o outro. Jesus disse que no reino de Deus não é assim. Cada um faça conforme o seu chamado. Os que recebeu o seu talento, seus 5 talentos, multiplique seus 5 talentos. O que recebeu 3, multiplique. E o que recebeu 1, não deixe que ele seja enterrado, mas sim também multiplique. Nono sinal que mostra que você está se afastando da presença de Deus é quando você deixa de ser grato a Deus. Tem pessoas que faz tempo que não agradece a Deus mais. Pessoas que continua sendo abençoada. Pessoas que continuam tendo uma saúde muito abundante. Pessoas que continuam usufruindo das coisas que Deus envia sobre esta terra. Mas eles sequer agradecem a Deus pelo que Deus está fazendo por cada um deles. Por isso que nós devemos aprender, irmão. Nós devemos ser grato a Deus em tudo. A Bíblia diz que comais, que bebais, que seja para a glória de Deus. Essas pessoas, quando deixam de ser grata a Deus, essas pessoas já é um sinal que elas estão totalmente afastadas da presença de Deus. E para finalizar, a de número 10, o ponto de número 10 que mostra que a pessoa está totalmente afastada da presença de Deus, é quando ela passa a ter amor pelas coisas do mundo e não ter amor pelas coisas de Deus. Lembra do que Jesus disse? Amai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Tudo mostra que eu e você estamos na presença de Deus quando eu e você amamos a Deus sobre todas as coisas. E eu e você amando Deus sobre todas as coisas, nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus. Nós estamos dispostos a orar. Nós estamos dispostos a ler a palavra de Deus. Nós estamos dispostos a fazer a obra de Deus. Nós estamos dispostos a levar a palavra de Deus, cumprir o ide do Senhor, empregar a palavra a todo mundo e a toda criatura. Quando eu e você estamos na presença de Deus, nós estamos cada vez mais à vontade para cumprir, em fazer o que o Senhor nos ordenar dia após dia, enquanto nós vivermos sobre esta terra. Por isso, irmão, se você deixou de amar as coisas de Deus e agora você ama as coisas do mundo mais do que as coisas de Deus, isto é um sinal que você está totalmente afastado da presença de Deus. Irmão, mas como eu faço para me retornar e voltar para a presença de Deus? A Bíblia deixa bem claro. A Bíblia deixa bem claro em dizer
quando você orar e se humilhar e voltar para o Senhor, assim o Senhor o ouvirá do céu a tua oração. Eu não sei se eu vou encontrar para os irmãos. Eu não sei se eu vou encontrar nesse momento para os irmãos, mas em Jeremias 29, se não me falha a memória, quer ver? Diz assim: vamos ver quando eu volto para a presença do Senhor. Como eu fazer para voltar para a presença do Senhor? Eu quero porque quero voltar, porque essas palavras que o irmão falou me mostram totalmente que eu estou com quase todos esses requisitos, que eu estou afastado da presença de Deus. Mas agora eu quero voltar. Jeremias 29 e o verso 12 diz assim, versículo 12, Jeremias capítulo 29 e o verso 12 está escrito assim: então me invocarei e irei e orarei a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deixa bem claro o Senhor nesses 2 versículos que nós voltaremos para a presença dele e seremos aceitos por ele quando nós, então, invocar o nome dele, quando orar a ele e quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Aí sim o Senhor permitirá que nós o ache ele novamente. E outra coisa, lá em João, capítulo de número 1, verso 9, está escrito assim, lá em 1 João, está escrito assim: quando nós confessarmos os nossos pecados a ele, ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você quer voltar para a presença do Senhor? Primeira coisa, busque o Senhor, ore a ele, se arrependa, confesse os seus pecados a ele, mas se arrependa de todo o coração. Quando você se arrepender, aí o Senhor permitirá que você tenha um encontro com ele. Porque, irmãos, muitos e muitos buscarão entrar pela porta estreita e não entrarão. Por quê? Elas buscam entrar da forma que elas querem e não da forma que o Senhor determinou. Para entrar na porta, tem que aceitar Jesus Cristo e obedecer os seus ensinamentos, os seus mandamentos, para que nós possamos entrar pela porta. Caso contrário, eu e você não poderemos entrar de forma nenhuma. Espero que os irmãos tenham compreendido esta palavra. Lembre-se, buscai o Senhor enquanto pode se achar. Invocai-o enquanto está perto. O Senhor não está longe, ele está perto. Por isso, busque o Senhor aí onde você está, com sinceridade e com verdade. Se arrependa, diga: Senhor, essas palavras falaram comigo, mostraram que realmente eu estou distanciado do Senhor, mas eu quero retornar. Volte para os caminhos do Senhor, ainda dá tempo, a porta ainda está aberta. Mas a partir do momento, meu irmão, que esta porta for fechada, ela não será mais aberta. Lembra da época de Noé? Jesus disse que será semelhante aos dias de Noé. Quando Noé entrou na arca, a porta foi fechada. E essa porta foi fechada, sabe por quem? Pelo próprio Deus, está escrito. O próprio Deus fechou a porta. E depois que essa porta foi fechada, ela não se abriu enquanto não passou o dilúvio.
E agora também, esta porta será fechada novamente. Essa porta não será aberta, meu irmão. Por isso, você tem a oportunidade hoje de passar por esta porta, que é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você volte para os caminhos do Senhor enquanto é tempo. Comece a orar, comece a ler a palavra de Deus, comece a ter amor pela obra do Senhor, comece a dar crédito à palavra de Deus, para que você seja achado digno quando Ele vier com todo o poder e toda a glória. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa e que você já esteja na presença do Senhor quando Ele voltar, para que você não sofra junto com o mundo que ficará a condenação eterna. Que o Senhor te abençoe e que você passe agora a ter tempo para adorar ao Senhor. Que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa e gloriosa. Este foi os 10 pontos que eu compartilhei com os irmãos, para que vocês saibam que esses pontos faz com que eu e você se afaste da presença de Deus e faz com que eu e você perca a salvação em Cristo Jesus. Mas se nenhum desses pontos falou com você, se você não está engregado nenhum desses pontos aqui, continue buscando o Senhor, que o Senhor te abençoará de uma forma poderosa. Esses pontos aqui são para pessoas que estão desviadas, que se afastaram da presença de Deus e que ainda acreditam que estão lá na presença do Senhor. Mas você agora sabe, se você deixou de orar, é um sinal que você está afastado do caminho do Senhor. Se você deixou de ler a Bíblia, mais um sinal. Se você não tem amor em fazer a obra, mais um sinal. Se você não dá crédito à palavra de Deus mais, este é mais um sinal. Se você acha que já sabe o suficiente, isso é mais um sinal. Se você não tem tempo para Deus, isso é mais um sinal. Se você não tem tempo também de ir à igreja, é um sinal que você está afastado do caminho do Senhor. Se você age de qualquer maneira, mais um sinal que você está afastado dos caminhos do Senhor. Se você deixou de ser grato a Deus, é mais um sinal. E se você deixou de ter amor pelas coisas de Deus e passou agora a ter amor mais pelas coisas do mundo, é um sinal que você está totalmente afastado do caminho do Senhor. Mas foi lido aqui em Jeremias, quando nós quisermos ter cada vez mais comunhão com o Senhor e permanecer com Ele, eu e você devemos então invocar o nome dEle, orar a Ele e ouvir Ele falar conosco. Caso contrário, eu e você estaremos totalmente destituídos da glória de Deus. Que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa e que quando o Senhor retornar, eu e você possa estar preparado para que nós possamos entrar na glória junto com o Senhor. Que Deus te abençoe. Eu sou Naldo Vieira e esse foi mais um vídeo do canal Experiência da Bíblia. Se você ainda não é inscrito nesse canal, que você se inscreva. Se você ainda não segue a nossa página, que você siga. Sempre estou postando novos vídeos aqui da Palavra de Deus. E este foi mais um vídeo que o Senhor me permitiu trazer para cada um de vocês. Que Deus abençoe de uma forma poderosa e gloriosa, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Amém e amém.